Vícios de linguagens originados pela internet. Fique atento. Olá, eu sou Larissa, aluna do 2º período de Pedagogia, e hoje estou aqui para conversar e bater um papo muito legal com a professora de língua portuguesa, Carla Estopa, sobre um assunto muito importante. Carla, a mesma ferramenta que aproxima e facilita a vida das pessoas, a internet, revela a enorme deficiência que a maior parte dos brasileiros tem em relação à língua portuguesa escrita. Com o uso da internet e tudo isso que gira em torno da tecnologia, qual a sua opinião sobre isso? Olha, Larissa, eu vou te ser muito sincera. Eu sou adepta da internet, sei que temos muitos alunos aí adeptos da internet, é uma ferramenta importantíssima, sim, mas a internet tem se tornado como outros vícios de linguagem, né? Nós podemos dizer que ela tem se tornado mais um problema com relação ao trabalho com a língua escrita, né? Ela tem se tornado mais um vício de linguagem. O que seria essa questão dos vícios de linguagem? É toda forma deturpada de usar a linguagem, seja ela de forma oral ou de forma escrita. Então, nós vamos adquirindo certos hábitos e que podem, sim, ser usados ali numa situação comunicativa que é a internet. Inclusive na oralidade, na hora de uma conversa informal com um amigo, né, num bate-papo informal entre amigos, mas que não deve ser usada de forma alguma na hora de transpor para o texto escrito. Isso é muito importante que a gente ressalte e que deixe claro que pode interferir na facilidade, né, e na competência da comunicação. Então, isso tem afetado de forma negativa, sim, a capacidade e a competência de comunicação dos nossos alunos em geral. E quando a gente pensa sobre os comunicadores instantâneos, MSN, sites de relacionamento, eles mexem com a linguagem, né? Diminuem, fazem abreviações. E qual o impacto disso na língua portuguesa? Carlos Drummond de Andrade tem uma poesia que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: a linguagem na ponta da língua, tão fácil de ser falada e de ser entendida. A linguagem na superfície estrelada de letras. O que ela quer dizer? Então, o que significa isso para nós? É muito fácil, Larissa, trabalhar com a oralidade. A comunicação é uma necessidade do ser humano. Não tem como não se comunicar. Até o ato de ficar calado hoje é comunicação. Só que existe uma grande diferença entre a comunicação oral e a comunicação escrita. E esse é o maior entrave dentro do trabalho com língua portuguesa. Porque quando nós estamos conversando, eu tenho em você um interlocutor real. Se você não me entende, você pode perguntar, eu posso falar de novo, eu conto com os meus gestos, eu conto com a minha expressão facial. Isso facilita a nossa comunicação. Quando eu estou escrevendo, a coisa muda de figura. Eu preciso atender às normas padrões, a norma culta da língua portuguesa. E esses vícios comprometem a minha comunicação, né? A ambiguidade, o internetês, que vai abreviando as letras. Isso não pode acontecer na hora de você escrever um texto dentro de uma universidade, no momento de um vestibular, de um concurso, ou mesmo numa entrevista para um emprego. A situação comunicativa, ela se modifica. Então, ali na internet, ela é uma coisa. Diante de uma outra situação que exige do falante uma formalidade maior, ele deve atender a essa formalidade. E um dos maiores desafios do professor de língua portuguesa hoje é colocar o aluno frente a todas essas situações. E aquele aluno, Carla, que adora usar gírias, que usa um palavreado totalmente diferente do necessário, e que dificuldade ele vai ter para usar isso na vida profissional, por exemplo? Larissa, é exatamente isso que eu estou tentando te falar. Esse uso abusivo da internet e mesmo dos vícios de linguagem que a gente conhece, né, que nós conhecemos um pouquinho, que é a ambiguidade, a cacofonia, entre outros, né, que a gente comete ou por ignorância ou por descaso com a nossa língua, e que eu acredito que muitas das vezes acontece também por descaso de professores e mesmo de alunos, isso vai afetar, sim, o nosso aluno dentro de sala de aula. Às vezes eles acham que não é necessário que eles se atentem para essa forma de usar a língua
na forma culta, né? No molde padrão que a língua exige. Mas isso se faz necessário, porque a mesma língua que inclui é aquela que vai excluir esse aluno na hora de uma tentativa de um emprego, na hora de um vestibular, frente a um vestibular. Né? Nós temos prova disso quando a gente corrige produções dos nossos alunos aqui dentro da universidade. Infelizmente, isso não é um trabalho para ser feito aqui na universidade. Isso é um trabalho que deve ser feito na educação de base, na educação infantil, onde a criança ela precisa ter o espaço para falar. A oralidade precisa ser um trabalho muito bem feito com os nossos alunos dentro de sala de aula. E essa oralidade, quanto mais espontânea ela for, quanto mais trabalhada dentro de sala de aula, mais facilidade o nosso aluno vai ter para transpor isso para a escrita. Então, o professor ele precisa ajudar esse aluno. E é difícil, porque nem sempre o professor ele está atento a essas diversas situações comunicativas, mostrando ao aluno qual a hora certa de usar a linguagem formal, a linguagem coloquial, e quais as situações que vão exigir dele essa colocação diferente, esse uso diferenciado da língua portuguesa. E nós, como professores de língua portuguesa, precisamos estar atentos a isso, desde a educação infantil até dentro da universidade. Nós somos responsáveis por isso juntamente com os nossos alunos, porque eles também precisam fazer um certo esforço para compreender e tentar deixar a internet para a internet, o internetês, né, para a internet, e saber usar a nossa língua corretamente em outras situações. E você acredita em uma saída para esse problema? Porque eles escrevem muito errado, né? Então, será que existe uma saída para não acabar com a essência e com a beleza da língua portuguesa? Olha, eu vou citar Carlos Drummond de Andrade de novo. Eu gosto demais desse poeta e eu acho que vale a pena citá-lo aqui. Ele tem um poema que ele diz o seguinte: lutar com as palavras é a luta mais vã. No entanto, lutamos com ela, mal rompe amanhã. Então, é um trabalho de sangue, suor e lágrimas, Larissa. Não é fácil, eu acredito assim. Ele termina o poema que eu iniciei dizendo aula de português, ele termina o poema dizendo o seguinte: o português são dois, o outro mistério. Esse outro que ele está dizendo é a nossa língua padrão, é a norma culta a ser usada nessas situações que exigem essa formalidade. Então, se ela é considerada um mistério, vale a pena nós nos dedicarmos um pouquinho a esse mistério. A língua portuguesa é uma língua muito bonita. Vale a pena a gente desvendar um pouquinho os mistérios dessa língua portuguesa com um pouquinho de boa vontade. Eu não diria que ela é difícil, não, Larissa. Eu diria que ela é uma língua instigante, maravilhosa, gostosa de ser estudada e que vale a pena cada professor e cada aluno se envolver um pouquinho com ela para que a gente possa expor bem aquilo que a gente pensa. Tem um pesquisador que trabalha com a língua, ele diz o seguinte: palavras e ideias, elas andam juntas. Então, eu só tenho capacidade de exteriorizar as minhas ideias se eu consigo organizá-las bem. E, para isso, eu tenho que ter um vocabulário rico. Eu preciso saber qual a palavra usar, em que momento usar. Então, vale a pena professor, aluno, estarem empenhados nesse trabalho. E outra coisa, uma dica aos telespectadores. Eu acredito que a leitura é a chave para isso tudo. Muita leitura, muita literatura, informação, sabe? Eu acredito que seja esse o caminho. Debates em sala de aula, promover debates sobre situações, sobre problemas que a nossa sociedade tem vivido. A língua portuguesa, ela tem esse privilégio. Ela dá abertura para que a gente possa conversar de tudo dentro de sala de aula com os nossos alunos, fazendo com que eles coloquem em prática essa oralidade, essa escrita, passando depois para a escrita, e que assim nós sejamos bons interlocutores, né? Que eu consiga falar e que você consiga me entender, com clareza, com objetividade, sem ficar dificultando as coisas, usando palavras difíceis, conhecendo o meu público-alvo, para que eu possa alcançá-lo de forma eficiente. E hoje, o que nós tentamos ensinar dentro de um curso bom de língua portuguesa é a competência comunicativa. E ser competente na área da comunicação é saber usar as diferentes linguagens nas diferentes situações comunicativas. Então, eu acredito que haja uma saída e que essa saída seja, sim, boa vontade e muita leitura. Essas são as palavras da professora de língua portuguesa, Carla Estopa, TV Unipac, agradece.